Hello everyone, good morning! Eu decidi passar aqui, de uma forma um pouquinho mais diferente hoje para falar com vocês um pouquinho sobre uma foto que eu postei ontem, que eu tava com a camisa do Wicked, que é um musical que eu adoro. Se você não viu, eu aconselho você a ver, é maravilhoso. E eu recebi muitas perguntas, muitos comentários falando sobre musicais e se eu gosto de musicais e quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe que eu amo musicais, é um hobby que eu tenho que eu amo. E por conta disso, ontem à noite eu estava meio inspirada em musicais ontem à noite eu decidi assistir um musical que chama Into the Woods, que eu aconselho também você assistir. E aí ontem à noite eu assisti esse musical e eu comecei a refletir um pouco, porque nesse musical tem uma música que diz assim: Careful what you say, children will listen. Careful what you do, children will see and learn. E eu tava pensando sobre essa frase, ela ficou comigo bastante, porque eu tenho vários alunos que são crianças, Alguns pais me seguem aqui, inclusive, o que eu amo, porque tudo no meu trabalho é bem transparente. Eu gosto muito de ter essa transparência com os pais, de ter essa transparência com os meus alunos, principalmente com as crianças. E eu sempre tive em mente que quando você trabalha com criança, quando você é um professor de uma criança, você não é só um professor daquela matéria. Você é um role model. O que seria um role model? Como se fosse um modelo de conduta, um modelo na vida mesmo, uma referência. Então, eu sempre tive isso em mente. Então, perto das crianças, eu presto muita atenção no que eu estou dizendo, porque eu sei que as crianças vão olhar e vão ter uma certa percepção. Vão olhar e vão pensar, então, se a professora está falando, eu também posso falar. Se a professora está fazendo, eu também posso fazer. E eu fiquei pensando muito nisso, porque às vezes as pessoas, num descuido, numa coisinha ali, às vezes as crianças pegam alguma coisa no ar, que às vezes a gente acha que não vão pegar, mas elas pegam. E eu só queria trazer essa reflexão, porque eu assistindo o musical eu fiquei pensando nisso, E conversando com colegas ao longo dos anos, Eu sei que tem professores que não se importam muito com isso. E isso não é uma crítica, a ninguém. Eu acredito que cada um tem a sua forma de ensino, tem as suas prioridades. Uma das minhas prioridades é ser, sim, um role model, é pensar na minha forma de agir, no que eu estou dizendo, em como eu estou dizendo para os alunos. Para mim, isso tudo é muito importante, não só o conteúdo, mas ter essa ligação com os alunos, ter essa conexão, esse bond, Isso para mim é muito importante, porque uma vez que os alunos criam uma conexão com você, você sendo ali a referência, a pessoa mais velha, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas acaba sendo uma figura de autoridade dentro da sala. As crianças acabam se espelhando em você, principalmente se eles têm um carinho por você, eles vão acabar se espelhando. Então é uma reflexão, e é um conselho aos professores, Por favor, tenham cuidado com o que vocês dizem perto dos alunos, perto das crianças, porque elas vão ouvir e elas vão aprender. Então, se você diz coisas boas, elas vão aprender coisas boas. Se você diz, eu não estou dizendo também para não ser realista em sala. Eu acho que às vezes as pessoas confundem honestidade com ser rude, ser grosso. E eu já vi isso acontecer várias vezes, então isso não é legal. Ser sincero, ser honesto em sala não é ser rude. Você pode falar uma coisa, ser sincero e falar de uma forma que o aluno vai entender, mas ele vai se sentir acolhido naquele ambiente, porque isso é muito importante. No ambiente escolar, o aluno se sentir sempre acolhido, até para ele ter a liberdade de falar alguma coisa com você, de falar o que... E tirar uma dúvida no conteúdo. Se você é rude com o aluno, como que ele vai tirar uma dúvida com você em conteúdo? Se ele tá com dúvida, se ele tá com dificuldade, como que ele vai se sentir bem o suficiente para se abrir com você? Então, não confunda essas duas coisas. Ser sincero, ser honesto não é ser rude, não é ser grosso. E se o aluno tá tendo esse tipo de tratamento, de duas uma, ou ele vai se fechar para você, não vai se abrir, e vai engolir, acabar engolindo ali as dúvidas, o que isso vai gerar uma bola de neve, um problemão lá na frente. Ou ele vai olhar e vai falar, se a professora é rude, eu também posso ser.
E isso não é o que a gente quer, né? Acho que a gente quer ser modelo de crianças que vão crescer e vão se tornar adultos bons, com coração bom, pessoas bondosas, pessoas que são sinceras, mas que são acolhedoras no futuro, né? Que serão pessoas acolhedoras. E se você fala uma coisa, fala, a gente sempre tem que, né, tratar as pessoas bem, mas você não faz isso, cria uma certa confusão ali, né? O que que as pessoas, né? O que que os alunos vão entender? Eles vão entender o que você está dizendo ou o que você está fazendo? Então, é só uma reflexão que eu queria trazer, porque ontem eu fiquei pensando muito nisso. E para mim é uma coisa muito importante. Sempre foi, desde que eu comecei a minha jornada, né, a minha carreira como professora, isso sempre foi uma prioridade para mim. Ser um role model e não só uma professora. Claro, ensinar o conteúdo é o primeiro, é o number one ali da sala, né, da aula, é ensinar o conteúdo, com certeza. Mas como você aborda as situações difíceis, isso vai ensinar muita coisa para os alunos. Então não subestimem as crianças, elas são muito mais espertas do que a gente acha às vezes. E elas absorvem muito mais do que a gente acha. Elas absorvem o que a gente diz, o que a gente fala, o que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas ações. Elas percebem tudo, tudo. E se você alguma vez errou com uma criança, não tenha medo de pedir desculpa. Adultos erram, adultos também erram. E isso é uma coisa que acontece, pode acontecer de algum dia, né, você falar alguma coisa que não deveria. Peça desculpa, assume que você errou, mostra que é importante você pedir desculpa para um aluno. E isso também é muito importante. Então eu só queria trazer isso porque isso é uma coisa que é muito importante para mim e às vezes eu acabo não falando muito sobre essa questão de ser um role model para as crianças. Então eu queria, né, antes de terminar, pedir que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês concordam com o que eu disse e como, se você é aluno ou pai ou mãe de um aluno, se você concorda com o que eu disse, eu queria também que vocês deixassem o seu ponto de vista, né, da situação, né? Como que você encara o tipo de educação que o seu filho está tendo na escola, ou no curso de inglês, ou numa atividade extracurricular. Eu gostaria muito de ter esse input de vocês aqui. E se você é professor, eu queria também saber se você concorda comigo e como é a sua abordagem em sala, tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Muito obrigada por assistir e até a próxima!